Boa noite, telespectadores, boa noite, município, boa noite, Felipe Citóia, colega do painel. Hoje vi a Procuradora-Geral da República a ler este calhamaço de folhas e num discurso que esteve longe de refletir a real situação da legalidade da corrupção em Moçambique. A Procuradora-Geral da República, para começar, fez este informe num dia em que decorre o julgamento dos assassinos do Anastácio Matavel, em Xai-Xai. A Procuradora-Geral da República sabe, porque a magistratura da Procuradoria é hierárquica. O processo foi acusado pela Procuradoria, mal acusado. A Procuradora não se dignou a pronunciar o nome de Anastácio Matavel. Diz que é um chefe de uma ONG. A Procuradora Buchili não conhece o Anastácio Matavel que foi assassinado em Gaza, para dizer que é uma pessoa qualquer que foi assassinada. Mas quando era para falar do Changue, já chamava Changue de Sua Excelência. Changue defraudou o Estado moçambicano. A população moçambicana hoje não tem medicamentos, não tem paracetamol, não tem trabalho, porque o país está de rastos em termos de finanças, defraudado por Manuel Changue. Quando é vez deste, chama de excelência. Quando fala do Matavel, fala de um qualquer que não conhece. O Moçambique tem esquadrões de morte que matam pessoas. Matavel foi assassinado por esquadrões de morte. Não se referiu a isso. Não se referiu quando foi da vez de falar das dívidas ocultas. Falou muito marginalmente. Não se referiu ao fato de que, quando Bustani foi julgado nos Estados Unidos, disse que o Partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares. Não se referiu a esse fato. A Procuradora-Geral da República passou ao lado de toda a situação da impunidade que há no nosso país, passou ao lado de toda a situação de violação de direitos humanos que ocorre em Cabo Delgado, perpetrada por agentes da lei e ordem. Não falou da situação, e nota só, não falou da situação de claríssima violação por parte do Poder Executivo, por parte do Ministro da Economia e Finanças, que apesar de haver um acórdão do Conselho Constitucional a dizer que a dívida da Ematum é nula, não existe nas contas públicas, o governo continua a fazer pagamentos, não fez referência a isso no seu informe. Este informe não é para ser levado a sério na maneira como ele está. O informe da Procuradora, neste aspecto, vai no sentido contrário ao interesse público. Nós já dissemos no passado e continuamos a dizer, e repito aqui, o sítio onde melhor a justiça moçambicana vai ser servida, o interesse geral vai ser servido, é Manuel Changue ser julgado fora, onde lá vai ser tratado como tal, como uma pessoa que colocou milhares de moçambicanos na situação de penúria onde se encontram. Aliás, foi quando houve o julgamento de Bustani que ficamos a saber de coisas importantíssimas que queremos que Manuel Changue diga em sede de uma justiça séria e independente. Mas é esse mesmo argumento das informações reveladas pelo Jean Bustani que a Procuradoria diz que vê reforçado o seu argumento de que Manuel Changue deve ser extraditado para Moçambique, que o melhor sítio para ser julgado é em Moçambique. Espera, o que estou a dizer é, a Procuradora diz que é importante trazer Manuel Changue para permitir o julgamento dos outros. Nós estamos a dizer que não. Aliás, Dos outros e de si próprio, portanto. Manuel Changue. Não, Manuel Changue estava aqui. Até dezembro do outro ano, passeava aqui com passaporte diplomático. Somente quando foi apanhado lá fora, eles começaram-se a mexer. Não, ele está lá fora e isso permitiu essa nota. Se não fosse a detenção de Manuel Changue lá fora, já tinham utilizado violência para nos reprimir, para não sabermos sobre este caso. Foi a detenção de Manuel Changue lá fora que permitiu que este assunto voltasse à ribalta, que continue lá fora, que seja julgado lá fora, para sabermos mais. Porque não só queremos saber mais, queremos a recuperação do dinheiro que essas pessoas roubaram, e dinheiro esse que faz falta aos moçambicanos. Ele tem que ser julgado lá fora. A Procuradoria já gastou
até este momento, 100 milhões de meticais para trazer Manuel Chang para aqui. Agora que estamos aqui a falar, há crianças moçambicanas que estão em países fora, não podem vir aqui por causa do Covid, a Procuradoria não mexe nem um tostão para trazer nossos filhos e sobrinhos que estão fora. Mas gasta 100 milhões de meticais para trazer Chang para aqui. Esse que é a causa da situação onde se encontram os moçambicanos hoje. Ao fazer isso, a Procuradoria não está ao serviço da Justiça Nacional, não está ao serviço do interesse público, está ao serviço de um grupo pequeno de moçambicanos que são exatamente os mesmos que defraudaram os moçambicanos. Ele tem que ser julgado lá fora e os que estão detidos aqui e aqueles que estão a passear nas ruas também têm que ser recolhidos, serem detidos e organizadamente se recolher o patrimônio que expoliaram do Estado por forma que possa ser utilizado para ressarcir. Tem ideia de quantas crianças que neste momento estão a crescer em situação de desnutrição crônica, porque estas pessoas, se achando mais moçambicanas com as outras, defraudaram o Estado, expoliaram o Estado moçambicano. Nesse sentido, essas pessoas têm que ser julgadas. Não é a falta de lei de recuperação de ativos que é essa causa. Não, esta é a justificação que a Procuradoria tenta encontrar, mas ela sabe muito bem, se ela tem uma licenciatura em Direito, sabe muito bem que pode encontrar no ordenamento jurídico nacional instrumentos bastante organizados para a recuperação de ativos, porque não é somente para lhes punir, é também porque o povo moçambicano deles precisa para rapidamente ressarcirmos, recolocarmos o Serviço Nacional de Saúde de que tanto precisamos em tempo de Covid. No Vunga, a atuação da Procuradoria-Geral da República no processo eleitoral. Mas antes, me permita, o meu colega de painel, o professor Felipe Sitói, insiste nesta questão do regimento da Assembleia da República. Olha, não é o regimento da Assembleia da República que proibiu a procuradora de mencionar o nome de Matavel, que foi morto em Gaza. Não é o regimento aí que diz para ela se lembrar do nome do Chang e não se referir ao nome de Matavel. Tá? Não há regimento aqui. Não há regimento. É falta de vontade da procuradora em agir de forma consentânea com o cargo que ela ocupa. Neste momento que estamos aqui a falar, o INSS está sendo saqueado. Não, o dinheiro do INSS, não só aquilo que ela mencionou aí, o dinheiro do INSS é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro dos pobres operários e trabalhadores deste país, que recebem 5 mil, 7 mil, 8 mil meticais, e ainda cortam ali, depositam um pouco ali para a reforma. Só passaram 2 meses de estado de emergência, os empresários, tais empresários e tal, que são os amigos dos governantes, vão de novo ao INSS buscar o dinheiro. Não estão a dar dinheiro aos trabalhadores, estão a dar dinheiro àqueles que têm barriga grande, àqueles que até fazem com que os contribuintes contribuem pouco, porque eles pagam tão pouco e ainda vão para ali buscar aquele pouco que existe. Não é para dar aos operários, às famílias, em forma de Bolsa Família, como fórmula econômica de potenciar as famílias, para as famílias devolverem o dinheiro ao mercado. Não, estão Qual pode ser o papel da Procuradoria? Não, é que ela é defensora. Era logo dizer não, para com isso. Para com isso, vamos esclarecer em que debate público, em que parte se debateu esta questão de que o dinheiro do INSS tem que ser para os empresários. Nunca se debateu isso. Aliás, o INSS sempre foi saco azul da CTA, do chefe da CTA, dos chefes do governo e de todos quanto têm poder neste país vão lá buscar. E aquele dinheiro é dos pobres contribuintes. A procuradora sabe disso porque mencionou aqui alguma parte, mas está a ver agora que estão a saquear novamente, em tempo de Covid. Mas não está a fazer nada. Ilícitos eleitorais? Não? Dia após dia, há cada vez relatórios de que não, aquela entidade, esqueço-me agora do nome, é SEDCIF. O SEDCIF está a ser saqueado diariamente. Ela sabe disso, não está a colocar mão a isso. Nos outros países onde a Procuradoria é séria, há a mínima denúncia, manda parar com as operações. Aqui não, a Procuradora lê nos jornais, porque recebe os jornais pagos pelos nossos impostos todos os dias, vê essa informação, fecha aquilo e vai para casa descansar à vontade.
Em relação aos crimes eleitorais, não, hoje está sendo julgado o caso do assassinato de Machiavel, que foi assassinado no calor das eleições. A procuradora não se lembra do nome de Machiavel. Não se lembra do nome de Machiavel. Não se lembra do nome de Machiavel. Primeiro. Segundo, lá naquela província onde Machiavel foi assassinado, ocorreu a situação de a população eleitoral duplicar. Numa situação onde a província de Gaza, para aqueles que conhecem, o norte da província de Gaza é fome, é deserto. Não houve nascimentos lá. Mas não, duplicou a população de Gaza criminosamente. O informe da procuradora não faz referência. No período eleitoral, não sei se não se recorda, mas no estádio em Nampula, morreram moçambicanos. Não se recorda, não? Morreram moçambicanos no estádio de Nampula. O presidente da República foi lá fazer campanha eleitoral, as bancadas ruíram, morreram pessoas. Não, a procuradora não sabe isso. Morreram moçambicanos. Somos todos moçambicanos aqui. E confiamos à Procuradoria a tarefa de zelar por aquilo que nos é mais nobre, que é o direito à vida. Mas a Procuradora escolhe sobre que pessoas atender. Se disserem que não, o Xanga aqui foi mordido por um mosquito qualquer, vai mandar rapidamente uma expedição para lá. Mas morreram moçambicanos, não quer saber. Morreram moçambicanos lá. O informe não faz referência. Não faz referência ao informe. Que informe é esse? Que procuradoria é essa que não reconhece a vida dos moçambicanos? Reconhece a vida de quais moçambicanos? Bem, Vunga. Professor Filipe Toy, qual é a análise que faz da atuação da Procuradoria no processo eleitoral? De facto, não vou pronunciar em relação às barrigas, são grandes ou pequenas. Eu acho que isto é relevante para a questão dos ilícitos eleitorais. O mais importante é dizer que o nosso direito constitucional, o nosso direito eleitoral, tem estado a sofrer mutações porque ele é desenhado na base dos interesses dos partidos políticos com representação na Assembleia da República e até com total falta de consulta à sociedade civil. Quer dizer, o processo de concessão do pacote básico eleitoral é um processo monopolizado pelos partidos, por 2 ou 3 partidos, e em função disso, todos os outros autores têm que se submeter. Portanto, isto é um problema de política legislativa que é completamente errada, na medida em que se ajusta aos interesses das classes políticas no poder. E, portanto, o domínio da mesma, que é muito bem dito, e o professor Nuvunga também o confirma, faz com que a sequência da aquisição dos atos, que começa no recenseamento eleitoral, lá na tenda, no nosso bairro, controlado pelo secretário do bairro ou pela brigada de recenseamento, os atores eleitorais, os partidos políticos, o grupo de cidadãos eleitores, têm que controlar. E o ilícito eleitoral tem que ser detetado e comunicado dentro da cadeia que a legislação eleitoral prescreve. Qual é o grande problema aqui? O grande problema é que, passando o período de recenseamento eleitoral, segue-se a fase subsequente, depois vai chegar a fase da votação, depois vai chegar a fase do apuramento parcial, até chegar ao acórdão do Conselho Constitucional. Se um determinado ilícito eleitoral que aconteceu na zona do recenseamento não tiver sido impugnado dentro do prazo no órgão competente, nós temos uma questão de forma que vai afetar a substância. Por exemplo, eu não concordo com o professor Nuvunga quando diz que a Procuradora-Geral da República nada disse em relação àquela disparidade de Gaza. Eu duvido. Eu acredito que a Procuradora-Geral da República, na sua promoção junto do Conselho Constitucional, pronunciou-se de forma diferente. Eu acredito que a Procuradora-Geral da República, em função dos dados do Instituto Nacional de Estatística, parece que o PCA foi demitido, não é? Pronunciou-se de forma diferente. Mas depois tens promoção num tribunal, que é o Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional tomou uma decisão, tomou um acórdão, podemos questionar se é justo ou não, tomou uma decisão e os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis, são vinculativos, podemos dizer que até pode ser injusto. Mas então,
Quem é que deve tomar a decisão em relação, por exemplo, ao INSS? Não estou aqui a ser advogado da Procuradora. A verdade é, existe uma separação de poderes, há atos praticados pelo Executivo que podem ser questionáveis, podem ser ilegais. A Procuradora-Geral da República tem um poder de investigação, mas, por exemplo, não tem um poder de decisão. Quem decide é o Tribunal. Ela pode entender, e já aconteceu, que alguém cometeu 40 crimes e pronunciar. E depois chega ao Tribunal e o juiz do Tribunal pronuncia 2. E as pessoas são condenadas, recorrem, vão ao Supremo e o Supremo confirma 3 crimes. Okay? Portanto, a cadeia de procedimentos judiciais tem a sua forma, tem os seus requisitos. O mais importante, na questão eleitoral, é que os partidos políticos, a maior parte dos partidos políticos, existem estudos feitos no Departamento de Ciência Política da Universidade Eduardo Mondlane, o professor Macuano, o fez, que confirmam uma iliteracia, alguma iliteracia, na maior parte dos partidos políticos. Então, o que acontece? Quando há ilícitos eleitorais, eles são muito mal tramitados. Ou quando são tramitados, têm problemas processuais. Não juntou prova, não apresentou no prazo, até tem razão, devia ter apresentado na mesa, devia ter apresentado no distrito, correu para o Conselho Constitucional, saltou um degrau, e isto procedimentalmente é errado. Muitas das vezes os juízes distritais, que são a primeira instância de julgamento dos ilícitos eleitorais, julgaram improcedentes a maior parte dos ilícitos. E não era por uma questão de mérito da causa. A maior parte desses processos foi uma questão de forma. Foram objetos de recurso, chegaram ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional fez despachos liminares a rejeitar. Não porque não tivessem ocorrido os ilícitos eleitorais. O que nós temos que começar, e parece-me que o Poder Judicial está a dar sinais, e o Conselho Constitucional, no último acórdão, pelo menos, deu sinais, o que nós temos que fazer é ter um verdadeiro Poder Judicial credível, sério, imparcial, corajoso e que toma decisões em tempo útil. A decisão que foi tomada agora, e esta crítica tem que ser feita, é uma decisão que se impunha há muito tempo. Se existe, de facto, por exemplo, como dizia o professor Novunga, situações de eventual violação de um acórdão do Conselho Constitucional, estas situações têm que ser investigadas, têm que ser comunicadas com respeito pelo sigilo de justiça, têm que ser tramitadas e a sociedade deve saber se um determinado dirigente violou ou não a lei. A Procuradoria deve estar na vanguarda. O que nós temos estado a assistir ultimamente é que o provedor de justiça, as organizações não governamentais estão a fazer o que é o core business da Procuradoria. Isto é inaceitável num Estado de Direito Democrático, num Estado de Justiça Social, num Estado em que o povo ainda confia nos órgãos de justiça, ainda confia na Procuradoria, no Tribunal Supremo, no Tribunal Administrativo, na Ordem dos Advogados, no IPAS, como órgãos que podem garantir os seus direitos e liberdades fundamentais. É isto que nós queremos num verdadeiro Estado de Direito Democrático. Muito bem, vamos falar da criminalidade comum, incluindo os raptos, tendo em conta os números que são de alguma forma assustadores, subiram cerca de 6.416 e, sobretudo, o crime contra a vida, os assassinatos de familiares, de idosos acusados de feitiçaria. Depois a questão dos raptos, que também subiu em 2019, e há aqui um fator novo, é que além das cidades de Maputo, Matola e Beira, onde sempre ocorriam, assistiram situações de rapto em Manica e Tete. Como é que olha para a informação da Procuradoria-Geral da República sobre a criminalidade? Quando eu iniciava a intervenção, disse que em Moçambique há esquadrões de morte. A Alice Mabota sempre disse que há esquadrões de morte em Moçambique. Não levamos a sério o assunto quando a Alice Mabota falou. Mataram Sestac e se seguiu uma série
de assassinatos, sequestros. Nossos colegas, o Gericínio Salema, os Macuanes e todos os outros colegas que foram vítimas desse tipo de ação, claramente orientada para pessoas que pensam de forma independente, que ajudam a população a entender os seus direitos e liberdades. As pessoas todas estão sendo vítimas de ataques diretos, incluindo assassinatos de caráter. Então, isto tudo a Procuradoria não sabe. A Procuradora não sabe que isto aqui se passa. Então, vamos depois aos raptos. Desde o tempo do juiz Paulino, quando era procurador, o juiz Paulino, que esse assunto dos raptos esteve ali. E aparentemente a saída do juiz Paulino da Procuradoria é porque ele entendeu que, compreendeu que o antro dos raptos está lá dentro do poder público. Está lá dentro do poder público. Por isso saiu. A Buchila entrou. Está a dar voltas sobre isso. No dia em que ela vai fazer o informe, são libertas 2 pessoas que tinham sido raptadas numa operação, parece um pouco teatral, de filme de Hollywood. Por que foram libertar hoje? Era para nós dizermos que a Procuradora está a atuar em relação aos raptos. Está a atuar o quê? Não pode ter sido mera coincidência do informe e da ação da polícia. É estranha essa coincidência. É estranha. É estranha, sobretudo, pela maneira como tudo aconteceu. No caso da Matola, a senhora lá do Cernic vai com um penteado bonito, de sandália muito bem fina, etc. Tudo muito próprio de quem parece que vai para o salão. Não, uma operação dessas é uma operação militar essa. Mas não, no caso aqui, dá a ideia de que sabiam bem, estavam à espera, etc. Então, não dá a ideia de que o Estado moçambicano esteja a agir vigorosamente contra o crime organizado. O crime organizado no geral e em particular aos raptos, que sabemos que os raptos têm estado a retrair investimento para Moçambique. O investimento que o moçambicano tanto precisa para que possamos ter trabalho, para que possamos desenvolver o nosso nível de produção e produtividade. Não podemos desenvolver com raptos em Moçambique. Ninguém quer vir aqui para ser raptado. E os raptores atacam os empresários, atacam aqueles que têm dinheiro para investir. E o Estado moçambicano fica à vontade com isso. Fica à vontade com isso. O nível do recrudescimento dos sequestros é assustador. Estamos a viver num autêntico faroeste. E isso virou até assunto de ameaça. Para nós que falamos de forma independente aqui, assim que eu saio daqui, vão dizer, não, vocês vão te levar para Chirango. Vão levar para Chirango. Esse Estado é um Estado criminalizado esse. É um Estado criminalizado esse. Então, o Estado moçambicano, no caso vertente, representado pela Procuradoria, mostra um relaxamento, uma vontade e dá a ideia de que algum setor do Estado moçambicano, ligado ao monopólio das armas e do poder da coerência física, pode estar ligado claramente à questão dos raptos. Parece que não está fora, não está longe o antro disso aí. Se bem perseguido, pode ser apanhado porque está dentro. O que eu posso dizer neste particular é que a corrupção, as teias da corrupção estão entranhadas em muitas instituições do funcionalismo público. A polícia não escapa, a Cernic não escapa, e estes fenómenos de criminalidade organizada transnacional, criminalidade ligada ou conexa à corrupção, como o peculato, o tráfico de drogas, os casos de tráfico de pessoas albinas, revelam, por vezes, que o nível de corrupção que o MARP classificou como um cancro que corrói o tecido social está impregnado nas nossas instituições do setor público e privado. É importante que, e isto está na informação anual, que a Cernic, a nossa defunda PIC, não é?
evolua para uma verdadeira polícia judiciária. Evolua para aquilo que nós vemos em alguns países como o Brasil, o poder e a independência que a Polícia Federal tem. O nosso serviço tem que deixar de ser serviço e passar para uma verdadeira polícia judiciária. A informação anual da Procuradora aponta para os desafios que a Cernic tem. Eu, como advogado, sempre disse que a Cernic, a PIC, na altura, é o ponto mais fraco. Quer dizer que a maior parte dos processos crimes, por vezes, são muito mal instruídos, ainda na fase embrionária da investigação, ainda na fase da averiguação, ainda na fase da instrução preparatória. É importante dotar a nossa Cernic de meios logísticos. A Procuradora aponta para a necessidade de materialização, a necessidade de ter os meios técnicos operativos, não só carros, laboratórios, etc., em todas as províncias, em todos os distritos. É impressionante o que a Polícia Federal Brasileira tem, é impressionante o que a Polícia de Investigação Criminal de outros quadrantes tem. Há que cooperar. O informe fala da necessidade de cooperação bilateral, acordos de cooperação bilateral. É bonito de se ver quando um determinado país, no exercício deste acordo bilateral, solicita a extradição e essa extradição é tempestivamente feita. É bonito de se verificar isto. Agora, culpabilizar a Procuradoria por atos próprios do Executivo, eu penso que não é justo. Apesar de haver esta responsabilidade da Procuradora dar a informação do setor da Administração da Justiça, há claramente problemas que o venerando Conselho Constitucional há muito identificou. Nós temos problemas de materialização dos nossos direitos e a materialização dos direitos e princípios constitucionais depende de condições logísticas, materiais e procedimentais. Nós não vamos ter um bom processo criminal se a Cernic não tiver condições. Nunca teremos isso. É importante que o Estado dote o Poder Judicial de condições para operar. Se eu disser que ao nível dos tribunais judiciais distritais, os magistrados judiciais, ou os magistrados no seu geral, Ministério Público, são os que menos recursos têm. Eu, como costumo dizer, os tribunais não têm nem condições, não têm viatura para fazer diligências. E as distâncias, olhando para Tete, mínimo 150 quilômetros. Como é que um oficial de diligência vai te notificar em Chifunde, se a pessoa está em Xangara? Vai a pé, vai de bicicleta, esses meios existem. O que eu posso dizer é que há avanços, mas também há desafios. E é importante que o Estado dote o Poder Judicial de condições suficientes para operar. Isto tem uma razão histórica. Nós fizemos aquilo em 1974, falou-se de destruir o aparelho colonial fascista português. Nós demos banho à criança e deitamos fora a água e a criança. Quer dizer, mesmo os aspectos positivos que o sistema anterior procedimental tinha, nós acabamos por prejudicar. É importante recuperar isso e recuperar em tempo útil, se nós quisermos que o nosso Estado seja verdadeiramente de direito e de justiça social. Não vão? Não, está ligeiramente equivocado, o Felipe Citói. Nota o professor. Todos nós temos filhos. Né? O professor, às vezes, não tem giz, mas você quer que ensine bem ao teu filho. Quer que ensine bem ao teu filho. Então, não deve ser boa justificação essa. Mas, sobretudo, o combate à corrupção não tem que sair combater a todos de uma única vez. Tem que pegar 1, 2 processos dos grandes chefes, julgar exemplarmente e condenar exemplarmente. Neste momento, a razão por que a corrupção prospera é um negócio lucrativo, é que os grandes chefes, que são os grandes corruptos, praticam a corrupção impunemente, com um acarinhamento da Procuradoria e com acarinhamento de algumas pessoas que até jogam golfe juntos. Então, o poder executivo e o judicial jogam golfe, jogam juntos, estão juntos e acarinham a corrupção. É preciso que o caso das dívidas ocultas seja tratado exemplarmente.
E é neste particular que a Procuradoria promove a corrupção. E vai continuar a promover a corrupção se permitir que o INSS, desta vez também, seja expoliado pelo setor privado, para alimentar o consumismo do setor privado. Muito obrigado, Adriano Vunga, muito obrigado, professor Filipe Stoy, pela vossa presença aqui para comentar o informe do Estado da Justiça.